Então, quando a gente aprende a enxergar com os olhos de Deus, e quando a gente desenvolve um relacionamento com Deus, Deus está o tempo todo fazendo com que a gente se sinta amado, né? Recentemente eu tive uma experiência, Deus usou um profeta, né, para entregar uma mensagem para mim, da qual eu não sou digno, né, porque a mensagem que eu ouvi, eu não me lembro de ter ouvido nada igual nos meus 46 anos de idade, né? Mas a mensagem realmente me encorajou muito, porque eu sei que essa pessoa é um homem de Deus, né? E foi uma mensagem que me deu muita força, porque eu sabia que realmente era Deus, né? A gente sabe quando é Deus que está falando, né? A gente já tem um pouquinho de experiência, então a gente sabe discernir, sabe quando é Deus. Então ali eu vi realmente Deus, né? Me consolando, me dando força para avançar, para prosseguir. E mais uma vez eu pude testificar, né? Dessa grandeza do amor de Deus, né? Como que Deus nos vê, né? Como os olhos de Deus são bons, né? E eu sei, eu olhando para dentro de mim, eu conheço as minhas limitações, eu conheço muito bem as minhas fraquezas, eu conheço muito bem as minhas falhas, eu conheço muito bem as minhas limitações, os meus erros, e ainda assim, Deus ele consegue, parece que passar por cima dos nossos defeitos e enxergar só as nossas virtudes, né? Não que a gente não tenha os defeitos, a gente tem, mas Deus ele tem essa capacidade, né? Mas enfim, para a gente não perder o foco e voltando para o início de tudo aqui da mensagem inicial que Deus nos deu, algo interessante aqui dessa passagem de Efésios, isso, essa revelação de Apocalipse, né? Deus deu a um dos discípulos de Jesus chamado João. Ele foi exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos, e lá nessa ilha de Patmos ele recebeu a revelação do Apocalipse. E dentro dessa revelação, Deus orientou ele que ele escrevesse 7 cartas, né? A 7 igrejas. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui escrevendo estas igrejas, de um certo modo, elas representam a igreja de Jesus na terra hoje, né? Elas são como que uma representatividade, uma representação da igreja de Jesus na terra. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus são pessoas, né? Somos eu e vocês. E aqui, escrevendo a igreja de Éfeso, esse Jesus que tem olhos bons, né? Ele começa trazendo um monte de elogios. Olha só os elogios. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Então Deus está falando que era uma igreja que tinha obra, que trabalhava e que tinha perseverança. São qualidades, ok? Perseverança é uma qualidade? Praticar obras é uma qualidade, né? Trabalhar para Deus é uma qualidade, né? Então Deus está dizendo aqui, ó, eu conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras, eu sei do teu trabalho, eu também sei da tua perseverança. Aí Deus continua falando, eu também sei que você não suporta os maus apóstolos, ou os maus profetas, os maus pastores, aquelas pessoas que dizem que são apóstolos ou que são pastores, no entanto, foram encontrados como mentirosos, né? Ou seja, falsos apóstolos, pessoas que, o denorex, né? Pessoas que dizem que são algo que não são. Tem um discurso muito bonito, mas na prática não condiz com o discurso, né? Então aqui Jesus estava falando que ele sabia, ele estava vendo tudo isso na vida de João. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, né? Olha só. João foi, na verdade não é João, aqui é a igreja de Éfeso, né? Jesus está revelando para João acerca da igreja de Éfeso, que ela até tinha sofrido por amor de Jesus e que não tinha desfalecido. No entanto,
Deus tinha algo contra essa igreja, que ela havia deixado o primeiro amor. E aí o Senhor diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, lembrar de onde a gente caiu, eu estava citando ali o exemplo para vocês do meu tempo de praticar atividade física, né? Que é uma das primeiras obras minhas que foram abandonadas e que eu preciso voltar, né? Eu e minha esposa até estava conversando sobre isso. Ela ficou uns 3 meses sem pagar a academia, aí também não foi mais, mas ela gosta de academia. Eu já prefiro andar de bike, né? Então, a gente estava conversando sobre isso, nós precisamos voltar, né? Mas, voltar ao primeiro amor diz respeito a voltar a estar apaixonado por Jesus. O primeiro mandamento na Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que quando eu amo a Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e eu amo o meu próximo como a mim mesmo, para isso eu preciso me amar também, né? Porque se eu não me amar, quando eu for amar o próximo, vai dar B.O., né? Porque eu nem me amo, como é que eu vou amar o outro, né? Então tem que me amar também, tem que me aceitar como Deus me fez, né? E tudo que Deus fez é lindo, bonito e maravilhoso. E bom, porque tudo que Deus faz é bom. Então, basicamente, quando eu pratico esse mandamento, porque a Bíblia diz em Gálatas que toda lei se cumpre através do amor. Quando eu pratico o amor a Deus e ao próximo, eu estou cumprindo toda a lei, eu estou cumprindo toda a palavra. Quando eu esfrio nesse amor, que é deixar de estar apaixonado, que é a mesma coisa que um arrefecimento do amor, né? Eu larguei as primeiras obras. Essas primeiras obras também estão relacionadas a algumas práticas que nós temos no que diz respeito ao demonstrar o amor para com Deus. Porque se eu amo uma pessoa, eu tenho que ter atitudes que demonstrem esse amor, correto? Né? Você está apaixonado pela tua esposa, pela tua namorada, pela tua noiva, não sei como é que chama. Está apaixonado? Uma pessoa apaixonada, ela demonstra essa paixão, ela demonstra esse amor, né? Ela tem atitudes que demonstram que ela ama, ela tem atitudes que demonstram que ela está apaixonada. Quando eu não estou mais apaixonado, vai acontecer uma ausência dessas atitudes. Por exemplo, uma das formas de eu demonstrar que eu amo a Deus é eu me colocar a serviço do reino de Deus, é eu procurar servir a Deus. Se eu não estou servindo a Deus, e como é que eu faço para servir a Deus? Para servir a Deus eu tenho que servir pessoas. Tem pessoas que acham assim, eu vou servir a Deus. Aí tá, mas como é que eu vou servir a Deus? Deus é espírito? Aí essas pessoas querem servir a Deus, mas não querem servir a ninguém. Não querem servir o ser humano, não querem servir um líder espiritual, um pastor. Né? E aí essas pessoas acham que vão servir a Deus de uma outra forma. Como? Como que eu vou servir a Deus sem servir pessoas? É praticamente impossível. Então Deus levanta autoridades constituídas por Ele, pastores, apóstolos, profetas, mestres, e até mesmo quando eu sirvo um patrão, por exemplo, quando eu sirvo, né, vocês aqui, todos aqui trabalham em algum emprego e tem um patrão sobre a vida de vocês. A Bíblia diz em Colossenses que eu tenho que servir aos meus senhores como que ao próprio Deus. Então, quando eu sirvo um patrão, um líder de uma empresa, por exemplo, eu também estou servindo a Deus. Eu preciso ter esse entendimento que tudo que eu estou fazendo para aquela pessoa é como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, basicamente é isso. Não tem como servir a Deus sem servir pessoas. Eu preciso servir pessoas. E quando eu tenho esse entendimento que
em servindo pessoas eu estou servindo a Deus, eu vou procurar dar o meu melhor. Se eu arrefecer nessa prestação de serviço e começar a fazer uma prestação de serviço de qualquer maneira, uma maneira relaxada, né, automaticamente eu vou estar deixando a desejar com o próprio Deus. Estão entendendo? Né? Então, da mesma forma, isso acontece na igreja. Quando eu passo a frequentar uma igreja, ou um ministério, é importante que eu descubra quais são os dons e talentos que Deus me deu e eu coloque esses dons e talentos a serviço ou em benefício daquela comunidade, em benefício do reino de Deus. Né? Então, essa é uma das formas de demonstrar o meu amor para com Deus. Não é a única, né? Mas tem outras também. A gente já ministrou aqui na casa de vocês sobre as linguagens de amor, né? Sobre toque físico, serviço, palavras de afirmação, qualidade de tempo e também o dar presentes, né? Então, basicamente, as 5 linguagens que a gente usa para demonstrar o amor para com o próximo são as mesmas linguagens que nós utilizamos para demonstrar o nosso amor para com Deus, né? Então, quando eu estou utilizando algum tipo de linguagem de amor para expressar o meu amor por Deus, e eu estou fazendo isso de uma forma contínua, significa que eu estou realmente apaixonado, eu estou amando a Ele e está tudo certo. Agora, quando eu arrefeço em uma dessas linguagens e eu já não estou mais demonstrando o meu amor para com Deus como eu deveria, isso significa que eu deixei o meu primeiro amor, né? Que eu esfriei. E diga-se de passagem que o esfriamento da igreja, e a igreja somos nós, que vai gerar a apostasia, que é o se desviar dos caminhos de Deus, é um dos grandes maus do final dos tempos, né? A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, palavras de Jesus, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? Realmente para não permitir que o nosso amor por Deus e pelo próximo também venha a se esfriar. Porque quando nós nos decepcionamos com o ser humano, quando nós nos desapontamos com o ser humano, nós temos uma tendência a arrefecer, nós temos uma tendência a esfriar, né? E nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque a única forma de transformar o mundo é através do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. O que o mundo está em falta hoje é de amor, né? O mundo esfriou no amor, na prática do amor verdadeiro, o amor ágape, né? O amor incondicional. E o único antídoto ou o único antibiótico que vai curar o mundo é o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim como João 3,16, então assim como Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas que estão no mundo, Deus espera que nós também possamos amar. Nós possamos amar a Ele e as pessoas que estão no mundo. Por mais que sejam pecadoras, por mais que sejam aos olhos humanos assim, que algumas pessoas não tenham jeito, a vontade de Deus, o que Deus espera de nós, é que nós possamos amá-las, né? Eu sempre gosto de dizer que Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado, no entanto, Ele ama o pecador, né? Jesus, ele sentava na mesa com publicanos, com prostitutas, com pecadores, ao ponto de fariseus e escribas religiosos da época, eles condenarem a Jesus Cristo e dizer, olha aí o beberrão, o glutão, que senta junto de pecadores. Como é que é? Aí veio aquela palavra, me direi com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Me diga com quem andas e eu te direi com quem tu és, né? Então tem esse ditado popular. Imagina se as pessoas dissessem a respeito de Jesus que ele era um pecador
porque ele andava com pecadores, né? E isso acontecia. Isso acontecia, né? Na verdade, isso é uma prática dos religiosos, né? Julgar, julgar o próximo, julgar o semelhante por causa do tipo de pessoa que ele convive, né? E Jesus, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não tem como eu ser sal e luz se eu não andar no meio de todas as pessoas. Eu tenho que me relacionar com todo tipo de pessoa. A única forma da igreja poder transformar o mundo é a igreja se aproximar do mundo. Nós não podemos ser influenciáveis ou influenciados, nós temos que ser influenciadores. Né? Tem pessoas que é o famoso Maria vai com as outras, né? Ele deixa que todo mundo influencia ele, mas ele não consegue influenciar ninguém. Nós que somos os detentores da verdade, nós temos que ser os influenciadores, aqueles que vão salgar, aqueles que vão iluminar, que vão fazer a diferença. E para isso eu tenho que estar no meio de pecadores, não tem outro jeito, né? Claro que com prudência, né? Eu não vou, por exemplo, eu sei de missionários que já entraram dentro de uma casa de prostituição para evangelizar. Eu acho isso louvável. No entanto, para se fazer uma obra dessas, eu tenho que ir junto de testemunhas e debaixo de uma direção de Deus. Porque a gente já sabe de antemão que vai ser perseguido. Agora, se eu tenho testemunhas que vão guardar as minhas costas, eu não tive essa experiência ainda, né? Apesar que quando eu era mais jovem, quando eu tinha a empresa de telemensagens, eu já tive a oportunidade de cobrar telemensagens numa dessas casas da luz vermelha, como que chama, né? Mas eu não entrei lá dentro, eu fiquei do lado de fora só para cobrar, né? Eu E vou dar pode antes falar. da palavra, eu vou te dar um exemplo. Eu vivo assim, o que eu não quero para mim, jamais vou dizer para você. Isso que tu está falando tá ligado a uma frase de Jesus, né? Jesus ele disse assim que como vocês desejam que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então eu sempre deveria ter esse entendimento. Que como eu gostaria que as pessoas me tratassem, assim eu devo tratar elas, né? Como eu gostaria que as pessoas me servissem, como eu gostaria que as pessoas agissem comigo ou se relacionassem comigo, assim eu devo fazer para elas. É claro que nós não somos perfeitos, nós não vamos conseguir o tempo todo nunca errar, né? Ou nunca falhar. Mas quando, na medida do possível, a gente pode lembrar e vivenciar esse princípio, ajuda muito a gente a nos aproximar até mesmo de como Jesus, né, se comportava, né? Porque dá para evitar muita coisa, né? Se comportando dessa forma. Eu sempre pensar antes, né? Quando eu for fazer algo, será que Jesus gostaria ou faria da mesma forma que eu estou fazendo? Né? Será que Jesus agiria como eu estou agindo? Né? É sempre bom. Tem até um filme, né? Que é baseado num livro, se eu não me engano. É um filme que fala, né? Eu já tive a oportunidade de assistir esse filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Então eu aprendi certa feita que em momentos da nossa vida, tem momentos da nossa vida que parece que os céus estão de bronze, né? A gente não está conseguindo ter uma conexão assim 100% com Deus, né? E ouvir nitidamente a voz de Deus. Nesses momentos, a gente sempre deveria fazer a seguinte pergunta, né? Antes de tomar decisões, nós deveríamos fazer a seguinte pergunta para nós mesmos. Nesta situação, ou nesta decisão que eu estou para tomar, como Jesus faria? Como Jesus agiria? Né? Em seus passos, como faria Jesus? Então, isso ajuda a gente a até decidir de uma forma correta, né? Em alguns momentos mais difíceis da nossa vida, porque tem momentos que a gente não tem uma conexão 100% com Deus e às vezes a gente precisa tomar uma decisão meio toque de caixa, né? Então é importante fazer essa pergunta para a gente mesmo. Como Jesus faria? Como Jesus decidiria
lembrando, meditando, refletindo sobre como foi o ministério de Jesus, como Jesus agia, como que Jesus decidiria ou agiria numa decisão como essa? Isso aí ajuda muito a gente a tomar decisões assertivas, né? Mas amém, queridos, eu vou parar por aqui e que nós possamos meditar como que está o nosso primeiro amor, né? Será que realmente nós podemos nos considerar pessoas apaixonadas por Jesus? Será que de fato nós estamos vivendo este primeiro amor? Será que hoje, eu diria, a Bíblia, a palavra de Deus diz em Efésios, né? Vós, maridos, devem amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, para mim, não existe maior demonstração de amor do que alguém que é capaz de dar a vida pela outra pessoa. Né? O próprio Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Jesus deu a vida por nós, né? Pela igreja. Então, a melhor forma de saber quando uma pessoa de fato está apaixonada por outra ou apaixonada pelo próprio Deus é se ela estaria ou está disposta a dar a sua vida. Isso é amor. Isso é a verdadeira paixão. Né? Então, se nós formos perguntar para nós mesmos nessa noite, né, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e fazer essa pergunta para Deus. Será que eu hoje estaria disposto a dar a minha vida por amor a Deus? Por amor a Jesus? Será que eu estaria disposto a dar a minha vida por amor à causa de Deus, à obra de Deus, ao reino de Deus, aos planos de Deus para a minha vida? Eu estaria disposto a sacrificar a minha vida? Como o apóstolo Paulo, né? São Paulo, que foi capaz de dizer: eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Então, que nós possamos fazer essa pergunta e ser sincero com a gente mesmo. Eu não Né? preciso fazer essa pergunta. Não precisa? Sabe por quê? Sim. É que nem eu falo. Pode ir, alguém que me conhece da minha fé, eu falo, se Deus quiser me levar amanhã, eu vou feliz. Amém. Eu vivo dessa forma. É que eu falo com minha esposa. Entendeu? É que nem esses dias eu cheguei, segunda-feira eu cheguei no trabalho e fizeram uma pergunta para mim. Qual é a meta de hoje? Falei, só Deus para saber. Porque agora sim, nós estamos aqui. Mas daqui a 5 minutos não pertence a nós. É Vamos verdade. fazer conforme Deus quer. O dia de amanhã não pertence a nós, né? O dia de amanhã pertence a Deus. Às vezes nós fazemos planos, mas é somente Planos, né? o plano do A Senhor gente faz um é plano, quem vai mas será que é o prevalecer. plano de Deus que Deus quer? Aí tá a moral da história, né? Muitas vezes a gente faz planos, só que o plano de Deus não é o plano da gente. Né? Muitas Isso é vezes o plano verdade. de Deus é outro. Aí, muitas vezes o plano da gente dá errado e a gente vai ficar assim murmurando, que nem nós voltou lá atrás, aquela hora, né? Então a gente tem que ver qual é o plano de Deus na vida da gente, né? A palavra Tentar seguir ele. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, né? A partir do versículo 13, diz assim: E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos, ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, É um momento, né? a gente às vezes acha que pode planejar algo, né? Ah, eu vou para tal cidade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas na verdade é só a vontade de Deus é que vai permanecer e nós deveríamos sempre orar, né? Senhor, se for da tua vontade, se tu quiser, né? Então, às vezes a gente quer meio que quer dar ordem para Deus, né? A gente quer dizer para Deus como tem que ser feitas as coisas, né? E na verdade é Ele que tem a resposta de Eu tudo. penso comigo assim, acho que Deus me abençoa tanto, porque sempre se eu pego no volante do meu carro, vou em tal lugar, eu falo, Senhor, do jeito que eu quero ir, eu quero voltar.
e sempre eu vou e volto. Então, eu agradeço a Ele demais sobre isso aí, sabia? Deus é bom. O tempo Assim, todo. de um tempo pra cá, Deus está muito presente na minha vida, sabia? Ixi, eu tinha meu coração, é que nem eu falo pra essa aqui, meu coração dentro era uma pedra, uma rocha. Você lembra quando nós começamos a conversar, né? Sim. Que eu tinha um rancor dentro do meu coração muito grande. Então, e Deus vem limpando, eu venho assim, ó, purifica, Ele vem purificando. Aleluia. Né? Cada etapa, graças a Deus, vai mudando. Eu só tenho que agradecer a Deus. Que bom, fico feliz por isso, né? Porque de todos, de todos os pecados que o ser humano comete, né? De todos os erros, faltas que o ser humano comete para com Deus, aos meus olhos, nada é tão grave ou pior do que a questão da mágoa, né? Do rancor, da amargura, o ressentimento, o ódio. É algo que Deus não tolera, é algo inadmissível, né? A Bíblia diz, chega a dizer na oração do Pai Nosso, né, que se nós não perdoarmos, Deus não perdoará a nós. Então, eu aprendi certa feita lendo um livro que não existe nada que entristeça tanto o Espírito Santo do que a mágoa. Quando nós estamos magoados ou feridos e machucados, guardando muitas vezes rancor no coração, nós literalmente criamos um muro em relação ao Espírito Santo. Nós praticamente expulsamos o É que Espírito na Santo verdade da nada nossa vai dar vida. certo, né? Nada que você for planejar vai dar certo, né? Você está negativo com o Espírito Santo, então como que você vai seguir um caminho sem o Espírito Santo do seu lado, né? Sem o Espírito Santo nós ficamos perdidos, né? Apesar Senão que você Deus, vai, que nem eles fizeram no deserto, ia ficar rodando, né? Deus deixou, graças a Deus, né? Deus deixou a palavra dele, deixou a Bíblia Sagrada. Deus deixou, hoje tem profetas, homens e mulheres de Deus que nós podemos ouvir. Então, que Deus usa também para nos conduzir, né? Mas nada tão importante quanto a voz do Espírito Santo dentro de nós. Ele fala com a gente, ele nos guia, nos orienta. E a mágoa realmente ela cria uma parede, né? Ela acaba interceptando essa conexão com o Espírito Santo. Então, que a gente possa praticar sempre isso, né? Você está falando aí de, em momentos em que o nosso coração está machucado, que nós possamos sempre orar, né? Davi orava assim, né? Pedindo que o Senhor purificasse o coração, né? Davi, ele orava no Salmo 51, se eu não me engano, né? Davi, ele dizia, né? Lava-me como, purifica-me como sopo, né? Deixa eu ver se é o Salmo 51. É o Salmo 51. Salmo 51, Davi ele dizia, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justificado quando falas e puro quando julgas. Depois ele diz, né? Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha só, Deus ele ama a verdade, né? E depois ele vai dizer, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Olha só o que Davi orava, né? Cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Então, mais de uma vez aqui a gente vai ver a expressão, né? Purifica-me, lava-me. Então, essa oração que você tem o hábito de fazer é totalmente bíblica, né? É que nem assim, ó. Uma peça-chave num carro é o motor, né? E no ser humano é o coração, né? Sim, Se o teu coração tá impuro, imagina o resto, como é que não tá, né?
A palavra de Deus diz, né, que E tudo é puro para os que são na Bíblia puros, né? não tem escrito assim, purifique seu cérebro. É o coração. Então Sim. tudo sai dali do coração. A Bíblia diz que Então, do coração procede as fontes da vida, né? do coração vai pro cérebro, daí tudo, né? É, Então tem que purificar o coração. Se a pessoa isso. está com o coração afetado, Jesus disse que todo mal, todo mau imagina a mente. desígnio, tudo de mal que o ser humano faz, ou até mesmo de bom, tudo procede do coração. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, né? Porque dele procedem as fontes da vida. Então nós precisamos realmente guardar o nosso coração as 7 chaves, né? Incontaminável. Do coração procedem as fontes da vida. Amém, queridos? Vamos estar fazendo uma oração, né? Que para primeiro dia hoje nós batemos todos os recordes. 1 hora e 8 minutos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar graças, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou aqui nessa noite, por esse tempo de comunhão, de relacionamento tão profundo, tão edificante para todos nós, Pai. Que teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um aqui, segundo as necessidades de cada um. Eu tenho certeza que o Senhor falou o tempo todo, o Senhor fala nas entrelinhas. Eu te peço que teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo e que realmente nos conduza nas áreas em que nós precisamos ser transformados, Pai. Em nome de Jesus é a minha oração e desde já o meu muito obrigado pela tua presença nesse tempo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.